Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Sérgio Lopes. Então, hoje eu vou ensinar você, fisioterapeuta, educador físico. Você tem dificuldade de os seus pacientes não continuar o seu tratamento? Por algum motivo, esse fisioterapeuta, o seu paciente não está continuando o tratamento até o final? Então, hoje eu vou ensinar você como você faz para fechar a maioria dos seus tratamentos, para ele começar o seu tratamento até o meio e encerrar o tratamento totalmente. Educador físico, então para o seu aluno fechar o seu plano de treinamento do início até o final, como é que você está fazendo? Então eu sou o Dr. Sérgio Lopes, sou fisioterapeuta, educador físico e eu vou ensinar vocês hoje. Eu tenho 20 anos de experiência em atendimentos. Se inscreve no meu canal, Dr. Sérgio Lopes Consciente. Quem está me assistindo no Instagram, me segue, que eu tenho algumas aulas. Na semana passada eu falei sobre posicionamento do profissional fisioterapeuta no consultório, na sua clínica, como você se posiciona no seu mercado para você conseguir aumentar uma autoridade, né? E com isso você conseguir dar sequência nos seus atendimentos aí com sucesso. Então, se você, profissional fisioterapeuta, vive no dia a dia atendendo, você com certeza já teve casos aí do seu paciente não encerrar o seu tratamento. De repente, algo acontece, ele acaba não chegando na consulta, acaba mandando uma mensagem, às vezes por WhatsApp mesmo, acaba desmarcando e acaba não continuando o tratamento. Sabe por que isso acontece? Então hoje eu vou mostrar para você quando isso acontece e por que esse paciente não termina o tratamento. Então, se você, por acaso, quer saber, profissional educador físico, quando você começa o atendimento com seus alunos aí, você inicia aquele treinamento, não é? Demora um período para ter resultado. E por que de repente seu aluno, por algum motivo, acaba não dando continuidade no personal? Então, isso é um caso assim, que a maioria dos casos, na minha experiência, tá? Como eu disse a vocês aqui, mais uma vez, são 20 anos em atendimento, atendendo alunos em academia e pacientes com coluna. Eu posso dizer para vocês o seguinte, se por acaso isso acontecer com vocês, isso é normal. Normal por quê? É uma vivência do dia a dia, só que tem como reverter isso? Eu não vivo mais isso. A minha realidade é diferente. A minha realidade, a maioria dos mais de 80% dos meus pacientes que iniciam o meu tratamento, eles terminam do começo até o final. E eu vou ensinar vocês por que o paciente de vocês, a maioria dos casos, ou até em alguns casos quando acontece, dele não finalizar o tratamento dele, tá? Nós vamos começando, a pergunta é mais importante. Você acha que você é responsável, profissional, pelo caso dele não terminar o tratamento? Ou você acha que é exclusivamente responsabilidade desse paciente? Porque é muito comum, tá? Se você tem, eu gostaria de saber a sua resposta. Se você souber me dizer por que você não termina, você acha que é responsabilidade sua ou é responsabilidade do seu paciente dele não finalizar o tratamento dele? Eu posso responder aqui para você assim, a responsabilidade, primeiramente, começa com você, profissional. Então, conosco, com o nosso atendimento, nossa abordagem, quando esse paciente chega até você, depois daquele primeiro contato que ele faz, se ele vem por indicação, ou se ele veio por alguma propaganda que ele viu, ou se ele vem por acaso, às vezes acontece de rede social, se você viu o seu trabalho, viu o seu perfil lá, se você já tem o seu perfil profissional, provavelmente ele pode vir também desse lado. O que acontece? Ele vai sentar na sua frente, aquele caminho já está ultrapassado. Naquele momento que começa tudo. Então, se você, profissional, acredita que o seu aluno, ou você, educador físico, o seu aluno é que tem que querer fazer os treinamentos, por quê? Porque, afinal de contas, quem quer o objetivo é ele, não é verdade? E eu digo uma coisa,
A maioria de nós pensa que a responsabilidade é só dele, desse aluno. E no caso do fisioterapeuta, é comum que quando esse paciente entra em contato e fala, ó, eu não estou podendo terminar o tratamento agora porque eu tive um problema que eu vou ter que viajar, depois quando retornar eu entro em contato. Já aconteceu algo parecido com você, profissional? Porque se isso já aconteceu, eu digo para você uma coisa, se você acha mesmo que a responsabilidade é desse paciente, é porque, mas ele foi viajar, quando ele voltar ele vai entrar em contato. Ó, eu digo uma coisa para você, esse paciente, ele não vai voltar tão cedo, como já aconteceu com outros no seu caso, não foi? Então, já aconteceu comigo antes, só que hoje isso mudou. Por quê? Se você tem que entender que, primeiramente, como é que você, quando ele senta na sua frente e você começa, ele passa o que ele está sentindo para você, o sintoma, a causa, a queixa principal, você tem que chegar nele, depois que ele contar para você, e você conversar com ele. Tem que haver uma conversa, uma explicação para esse paciente, para esse aluno, entendeu? Porque o que acontece? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, quem está no Instagram provavelmente não sei se vai conseguir pegar, mas justamente para ilustrar, eu vou explicar aqui para quem está no Instagram, tá? O que tem e aí fica mais fácil de saber aqui, tá? Então, o paciente, quando ele senta na sua frente, primeira coisa, ele vai te explicar a dor dele. Então, no seu caso, profissional, fisioterapeuta, quando algum paciente senta na sua frente, ou ele vem com uma indicação médica, não é isso? Ou ele vai sentar na sua frente porque ele foi te procurar. E ele vai ter uma queixa. A maioria das vezes, né? Ele senta porque ele tem uma queixa. A maioria das vezes o caso é dor. E aí, quando o caso é dor, o que acontece? Ele vai explicar para você. Ele vai explicar para você a oportunidade. O que acontece? É uma oportunidade sua profissional de você ensinar esse paciente, porque esse paciente chegou até você só querendo que você com a dor. Ele vai querer que você resolva o problema dele, não é verdade? Senão ele não sentaria na sua frente. Então essa é a sua oportunidade de mostrar para ele que você tem, que você pode resolver o problema dele. Primeira coisa. E no caso o que acontece? A maioria de nós acaba achando que esse paciente vai procurar a gente depois. O tempo todo, a cada sessão que ele vai procurar. Então, quando você explica o tratamento para esse paciente, você tem que mostrar para ele a importância do tratamento. Não adianta você simplesmente chegar para esse paciente e falar para ele, é o seguinte, o senhor quer me resolver, o senhor sente uma dor lombar? Tudo bem, então são 10 sessões, assim, o valor é esse e a gente vai começar amanhã, entendeu? Isso a maioria de nós, infelizmente, conta uma coisa mais sem muitos detalhes, entende? E o paciente acaba achando que tudo bem, concorda na hora, que na hora ele quer resolver aquela dor. E aí quando ele começa a fazer com você, a cada sessão, ele vai lá, a primeira sessão, a maioria de nós profissionais, né, acaba adotando a ideia de fazer aquela 10 sessões, né? No caso, eu não trabalho dessa forma, tá? Eu contando porque isso é comum com os profissionais de fisioterapia adotarem. Alguns fazem pacote, outros não fazem. Tá? No meu caso, eu não trabalho com pacote, mas tem alguns casos que eu conheço, colegas meus, inclusive, a maioria dos meus colegas trabalha com pacote, com fechamento de 10 sessões, mais ou menos isso. E aí o paciente começa a fazer, vem uma semana, vem na outra semana, vem às vezes, a maioria dos casos é duas vezes por semana, dependendo do tipo de dor, né, da frequência. Aí no caso, claro que depois da avaliação, o profissional vai mostrar como vai funcionar, mas só para entender. Vamos dar um exemplo que seja 2 vezes por semana. Esse paciente vai lá na segunda-feira, na quarta-feira, aí na outra semana vai de novo, e aí ele melhora. Ele vai melhorar um pouco, vai melhorar com certeza, porque ele está sentindo dor, começa a ser cuidado. E aí, simplesmente ele para de vir. Interrompe o tratamento. Por que ele faz isso?
E aí é que eu digo a você, profissional, a responsabilidade é nossa e não dele, ok? É nossa, profissionalmente. Nós temos a obrigação de explicar para o paciente a importância do tratamento, a importância dele adotar um tratamento, entendeu? Se ele fizer isso, com certeza ele vai conseguir ter resultado. Por quê? Você sabe a necessidade que ele tem de vir a cada sessão. Não é por acaso que você chegou para ele e falou, ó, você vai vir 10 sessões, ou 8 sessões, 6 sessões, depende do profissional, né? O número de sessões às vezes é maior, às vezes é menor. Mas só para ilustrar aqui. Nesse caso, se você precisa explicar para ele por que ele tem que vir. Porque se você simplesmente ele vai melhorar e vai parar de vir. De uma hora para outra. Aí, profissional, você vai justificar dizendo, não, tudo bem, ele não está sem dinheiro, ele disse para mim que está sem dinheiro. Ou ele disse para mim que vai entrar em contato, aí passa 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quer dizer, o tratamento compromete. Por que ele tem que ter uma frequência no tratamento? Você sabe disso. Você, profissional, sabe explicar isso, entendeu? Então, quando você vai mostrar para esse paciente a importância de ele fazer o tratamento, é que ele vai começar a... Isso tem que ser feito na primeira consulta. Quando você encontrar com ele, na primeira consulta, depois da avaliação que você fizer, que você fizer todo aquele processo, sentar com ele na frente e mostrar para ele a importância dele seguir os processos. Tá? Então, por que o paciente interrompe o tratamento? Ele interrompe o tratamento principalmente porque ele acaba não percebendo a importância disso. Você percebe agora no gráfico, eu vou mostrando, quem está assistindo agora no YouTube, está assistindo um gráfico que eu estou passando assim. Quem está no Instagram eu vou mostrar, eu vou ilustrar um pouco aqui como poderia ser. Imagina que você tem o ponto A, tá? O paciente chegando na sua consulta, primeira consulta sua, tá? Educador físico, o seu aluno chegando aqui, no primeira aula, querendo a mudança, querendo aquela mudança com você, sentando porque ele quer pedir, porque ele gostaria de alcançar aquele objetivo. Esse é o ponto A, tá? Imagina que aqui é o ponto A. Quem tá me assistindo, então, o estado atual. Esse é o estado atual. O ponto B é onde eu quero chegar. Então, o paciente que quer ficar sem a dor, ele quer chegar no ponto B, não quer? O que é o ponto B? O ponto B é o estado desejado. Mas o que é o estado desejado? Você percebe que entre o ponto A, que é o estado atual, e o ponto B, o estado desejado, tem um espaço, um monte de pontilhados ali? E quem está no Instagram está percebendo que tem um espaço entre um ponto A e o ponto B? Pois é. Isso é porque existe, entre esse espaço, o processo que chama-se tratamento, que é o tratamento que você, profissional, vai proporcionar para esse paciente. Você, educador físico, vai proporcionar o plano de treinamento para ele alcançar aquele objetivo, não é? Então, se ele quer emagrecimento, por exemplo, quanto tempo você acredita, profissional, que você, fazendo um trabalho com ele, fazendo um treinamento, ele vai ter um tratamento, ele vai ter um resultado? Como é que você acredita que ele vai ter um resultado? Então, quanto tempo demora? 6 meses? 1 ano? Você que vai designar, não é isso? Existe um processo. E aí você vai conversar quanto tempo vai demorar esse processo. E você, fisioterapeuta, são 10 sessões? São 5 consultas? Quantas consultas você acredita que para esse paciente vai ser necessário? Ou você não? A cada consulta, você tem que estabelecer pelo menos algumas consultas para que esse paciente faça. Se você só falar que ele tem que vir uma vez, depois ele volta para ver, e você não estabelece um vínculo de algumas sessões que ele tem que fazer, que você acredita que ele tem que fazer,
ele não vai achar que é importante e não vai continuar. Entendeu? Isso que acontece. Então, entre o estado atual e o estado desejado, existe o caminho, que é o tratamento, que é você, profissional, que vai proporcionar para ele. Para ele conquistar o tratamento, o resultado do tratamento, ele vai ter que frequentar aquele período que você proporcionou para ele. Que você colocou, ó, você tem que vir 3 vezes na semana. Vamos falar que o paciente chama senhor João. O senhor João, o senhor tem que percorrer, que vir aqui no consultório, toda segunda, quarta e sexta. Nós vamos fazer a sessão, as 3 sessões. O senhor nós vamos nos encontrar aqui às 10 da manhã e vamos fazer aqui durante 1 hora a sessão de fisioterapia. Combinado? Combinado. E aí o que acontece? O paciente vai percorrer, vai fazer o tratamento. E aí vem, como que esse paciente vai continuar o tratamento? Como é que você profissional, vai mostrar para esse paciente que ele tem que ir? Então, na primeira consulta, quando você mostrar para ele, o tratamento quem vai proporcionar é você, profissional. Agora, o que acontece? A importância desse tratamento. Você vai perguntar para esse paciente no primeiro dia. É muito importante. O estado atual e o estado desejado. Ponto A e ponto B. Não é isso? Você vai perguntar para esse paciente o que esse paciente deseja quando chegar no final do tratamento e ele estiver sem a dor. O que ele quer conquistar, o que ele gostaria, o que ele vai fazer, como ele vai estar nesse momento. Você vai perguntar para esse paciente: Sr. João, quando o senhor estiver sem a dor, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai voltar a fazer? O que o senhor vai poder fazer de novo? Aí esse paciente vai chegar e vai contar. Vai falar, quando eu estiver sem a dor, e vai já imaginar o que ele vai voltar a fazer. Então, é muito importante você fazer essa pergunta na primeira consulta. Na primeira consulta que você fizer com o seu paciente, na primeira consulta, na primeira aula sua personal, que você fizer com o seu aluno. Quando você tiver com por exemplo, quando você tiver perdido todo o treinamento, os 10 quilos que você gostaria, tiver com o corpo que você deseja, o que você vai fazer, como você vai se sentir, o que você vai voltar a fazer, quais são as suas metas. Com certeza esse aluno vai imaginar e vai contar para você. Pode ter certeza disso. Isso é comum, que eu já fiz muito, faço até hoje com meus pacientes durante o consultório. E uma outra coisa, essa pergunta, o que o senhor deseja vai fazer quando tiver sem a dor? É sempre bom, depois que esse paciente já contou sobre a dor para você, depois que esse paciente chegou para você e falou, estou com uma dor lombar, você vai chegar para esse paciente e vai perguntar para ele uma outra coisa. Antes de você, primeiro passo, tá? Não vamos chegar no primeiro passo. Você vai fazer a pergunta para esse paciente. O que essa dor está incomodando o senhor de fazer, o senhor João? E aí esse paciente vai te responder. Eu estou com essa dor, estou com dificuldade de fazer caminhada. Porque eu faço uma caminhada todos os dias e eu percebi que eu estou sentindo muita dor na hora de caminhar. Então eu parei de fazer, eu estou com dificuldade de fazer, tenho caminhado menos tempo, tem dias que eu não estou caminhando. Então, isso é uma coisa que eu estou deixando de fazer. E aí, profissional, você já tem o primeiro passo. Qual o estado desejado desse paciente? Você já sabe. Você já sabe que o estado atual, que é a forma como ele chegou para você, a dor lombar, não é? E aí você tem que o caminho e o estado desejado. Qual é o estado desejado desse paciente que disse que está com dificuldade de caminhar, que não está conseguindo caminhar alguns dias, inclusive, por causa da dor? Qual é o estado desejado desse paciente? O estado desejado desse paciente é voltar a caminhar de novo. Voltar a caminhar no dia a dia como ele gosta, sem dor. Então, você já sabe o estado desejado.
que é o B. Então, o caminho qual que é o tratamento? Quando você sabe o motivo, o estado desejado, onde que esse paciente quer chegar, o que ele quer com melhorar a dor, por quê? Porque uma das coisas que ele vai voltar a fazer é aquela caminhada diária que ele faz. E ele está sem fazer alguns dias, inclusive, ele disse, por conta da dor. Então, olha o desejo dele. Pronto. O nosso tratamento já tem uma importância. A importância desse paciente, o Sr. João, então, o senhor agora, a partir de hoje, nós vamos fazer 10 sessões, né? São necessárias lá. Se caso você profissional vai fazer 10 sessões, no exemplo que eu estou dando aqui, tá? É um exemplo. Então nós vamos fazer essas sessões, o senhor vai me encontrar toda segunda, quarta e sexta. E aí nós vamos nos encontrar às 10 horas da manhã. E aí, cada dia que o senhor vier, o senhor vai fazer uma contagem regressiva até o senhor voltar a caminhar de novo todos os dias. Nosso objetivo desse tratamento é fazer o senhor caminhar de novo, novamente, todos os dias. Que o senhor... Está combinado, senhor João? Então vamos voltar a caminhar todo dia de novo? Pronto. Você já determinou para esse paciente um desejo. E aí, imagina, senhor João, você pode falar inclusive isso ainda. Imagina, senhor João, o senhor acabar caminhando novamente, como é que isso seria o dia a dia? Imagina como o senhor seria sem dor no dia a dia caminhando, com aquele ritmo que o senhor tem todos os dias. O senhor pode até aumentar o tempo que o senhor caminha. Já pensou? Senhor João, pois é, isso é possível. Agora o senhor tem que me encontrar, continuar me encontrando. Então esse paciente ele vai se sentir comprometido, porque o desejo dele é voltar a caminhar de novo. Caso ele volte, ele vá vindo às sessões e comece a se sentir melhora, você vai, profissional sempre vai encontrar com esse paciente a cada algumas 2 sessões, 3 sessões, até em 2 sessões acho que já dá para você ter uma conversa. Sempre você vai ressaltar para esse paciente a importância dele continuar fazendo o tratamento para ele voltar a caminhar novamente daquele jeito. Mesmo que ele tenha percebido a melhora, mesmo que ele tenha percebido que a dor já está diminuindo, porque é comum, contando mais uma vez, que o paciente começa a perceber que ele está melhorando e aí ele interrompe por conta própria, porque ele acredita que só o fato de ele não estar sentindo mais a dor já é o suficiente para ele interromper. Só que nós profissionais sabemos que é um processo. Esse paciente, no caso, ele demorou anos ali para chegar até aquela dor que chegou a interromper ele de caminhar ou atrapalhar a caminhada diária dele. Então não é 1, 2, 3 sessões que de repente nós vamos interromper uma dor crônica, uma dor que já tem anos ali que ele sente e chegou no limite quando ele procurou você profissional para tratá-lo. Então é sempre importante a cada algumas sessões você se colocar de novo no dia, cumprimentar ele no dia a dia e relembrá-lo dessa importância, do desejo dele de cumprir aquela meta, né? Então você, claro, já perguntou na primeira sessão, na primeira consulta, o que mais atrapalha esse paciente de fazer. Esse paciente vai te dizer e aí você vai ter essa informação. E depois você vai chegar para ele e vai falar para ele para ajudar a resolver que, para o senhor conseguir alcançar ficar sem essa dor ou melhorar e conseguir voltar a cumprir com esse objetivo que o senhor quer, o senhor precisa passar pelo tratamento. A cada semana, aí você determina. Então, profissional, é muito importante. Estamos chegando ao nosso final do dia de hoje, tá? Do nosso encontro. Mas é muito importante você aplicar essas perguntas. Primeira pergunta: o que está impedindo você, paciente, nome do paciente, né, de fazer no dia a dia por conta da dor que você está sentindo? E o personal, professor educador físico, a mesma pergunta. O que você, no caso assim, o que te atrapalha, né, no dia a dia por conta do que você gostaria de fazer? O que você não consegue fazer e que você gostaria, ou melhor, o que você gostaria de alcançar se você tivesse 10 quilos a menos, no caso desse aluno que eu dei o exemplo, que ele quer perder, né, emagrecer 10 quilos. Então você vai perguntar para esse aluno,
quando você chegar no objetivo que você quer, perder os seus 10 quilos, né, emagrecer, com o nosso treinamento, como é que você vai, o que você vai fazer? Tem alguma coisa de diferente? Tem algo que você gostaria de estar fazendo? Conversa com esse aluno, pergunta para ele, e ele vai te dar a própria informação na primeira aula. E quando você estiver perguntando o objetivo que ele quer seguir, pergunta para ele, quando você estiver lá com aquele corpo lá, se você tiver, no caso, um aluno que quer aumentar a massa muscular, como no meu caso, eu peguei, a maioria dos meus alunos tinham esse objetivo de aumentar a massa muscular. Nesse caso, ele vai te contar. Fala assim, ó, quando eu tiver tal peso, eu vou querer competir num campeonato, ou não, eu vou querer lutar, ou eu vou querer fazer algum tipo de trabalho que necessita de um corpo desse. Então, sempre pergunta no primeiro encontro que você tiver com esse aluno profissional. É muito importante essas perguntas serem feitas no início, tá? Porque isso são informações que você vai utilizar para sempre que você encontrar com esse aluno começar a falar, eu não estou conseguindo vir, mas não tem problema faltar uma, 2 semanas, você vai ter que contar para ele. Não, é importante. Você tem que se comprometer, porque a frequência é que traz o resultado. E você, educador físico, sabe muito disso. Que não adianta nada o seu aluno não seguir, ele não ter consistência nos treinamentos, que o objetivo não aparece. Né? Os nossos profissionais, fazemos um ótimo trabalho. Mas se o aluno não fizer a parte dele, ele não vai ter resultado nenhum. Entendeu? Que é o mínimo, é frequentar a academia, frequentar o estúdio lá, ou a aula de personal, e fazer o treinamento do começo ao fim. Então é muito importante o fisioterapeuta também contar para esse paciente, a cada encontro que fizer, a cada 2 encontros, consultas, relembrar da importância dele manter o tratamento até o final, ok? Então, encontrar para esse paciente a importância dele se comprometer com o tratamento também. Se esse paciente não vir às sessões, se esse paciente fizer, por exemplo, eu como profissional, eu trato coluna. Então eu trato coluna, eu sou fisioterapeuta especialista em coluna, e quando eu faço as indicações, acabo a sessão de atendimento, eu faço sempre indicações para esse paciente. Então, se por exemplo esse paciente se machucou fazendo algum tipo de movimento, você profissional, primeira coisa é pedir para ele não fazer esse movimento novamente. Entendeu? Então, parte dele, se ele tiver no dia, ele acabou a sessão. Então, enquanto ele estiver no consultório fazendo o atendimento, está tudo certo. Nós estamos ali no controle, né? De certa forma. Então, temperatura, pressão, é tudo direitinho. Você pede para o paciente se deitar, você faz a técnica determinada lá que for necessária para introduzir aquela melhora no paciente, resolver aquele problema, aquela queixa. E aí, no final, você vai pedir para esse paciente retornar de novo na outra sessão, não é isso? Quando ele sair do consultório, a responsabilidade já não é mais sua, profissional. A responsabilidade passa a ser dele. Porque se ele tiver sem você do lado para dar as orientações, ele vai poder fazer alguma coisa que de repente ele passa a sentir a dor, não é verdade? E aí ele chega para você e fala que está sentindo dor de novo. De quem que é a responsabilidade nessa hora? Você avisou ele, profissional, que não era para ele fazer aquele movimento que machucou? Se você não avisou, a responsabilidade é sua também. Mais do que dele, tá? Porque o paciente não sabe. Por incrível que pareça, e pareça óbvio às vezes, o óbvio só é óbvio para quem acha que é óbvio. Você tem que passar informação para o paciente. Seu paciente é um aprendiz. Ele sabe só que ele sente dor. Ele não sabe mais nada sobre isso. Quem é um especialista é você. Então, a importância de você avisar para esse paciente não fazer aquele movimento, por exemplo, no caso do exemplo que eu estou passando aqui, é muito grande. Você tem que passar para ele o que ele não deve fazer e orientações do tempo que ele vai ficar sem estar na consulta de novo, para que ele tome um cuidado e, de repente, alguma orientação do que ele deve fazer, algum tipo de alongamento, ou algum tipo de compressa que ele faça. Às vezes utiliza utiliza calor, às vezes utiliza frio numa terapia. Você vai orientá-lo, mas de qualquer forma,
Você, profissional, tem que passar as informações no tempo que não estiver com você, até ele retornar de novo. Ok? E é muito importante isso. A partir desse momento, você fez a sua parte, está tudo certo. Agora a responsabilidade do paciente. Entendeu? Que nem profissional educador físico, esse aluno quer emagrecer e aí ele fica sem estar, durante 2 semanas, ele fica sem ter orientação sua. Ele vai viajar e aí você, profissional, tem que aparecer nesse momento e falar, ó, pera um pouquinho. Esse tempo que você vai ficar sem me encontrar, você vai fazer determinados exercícios, você vai passar uma sessão de exercícios para ele. Por quê? Se você não mostrar para ele que você se preocupa com ele, mostrar para ele que esses 15 dias sem nenhum exercício, somente viajando, fazendo atividades, inclusive consumindo, é muito comum quando ele vai viajar, consumindo comidas calóricas, né? E essas orientações são todas responsabilidade sua, personal trainer. Mesmo que você não é nutricionista, tudo bem, mas orientação é obrigação nossa. Nós temos nutrição, conteúdo de alimentação, de nutrição, mesmo que seja uma bem básica, nós temos. Eu já fiz alguns cursos de nutrição desportiva, porém, se você profissional não entende de alimentação, pelo menos a orientação básica. Se no caso, o exemplo que eu estou passando aqui do aluno querer emagrecer, é você informar para ele não consumir comidas calóricas, não consumir excesso de carboidrato, excesso de gordura, bebidas alcoólicas em excesso. Então, é uma orientação que você pode dar para qualquer pessoa que você tem um carinho muito grande, se você é profissional de saúde. Então, se você chega para esse paciente, para esse aluno e mostra que esse tempo que ele vai viajar, ele tem que tomar esses cuidados, além dele saber que você perceber que você se importa, ele vai tomar muito mais cuidado. Pode até ser que ele dê uma escorregada, faça uma coisa, como umas coisas ali diferentes, mas ele vai saber que você falou para ele. E aí a responsabilidade já não é mais sua. Você entende? Você fez a sua parte, passou a orientação. Porque você tem que entender que não é só porque você acabou a sua aula, personal trainer, que você vai soltar esse aluno e ele vai para fazer o que ele quiser e que você não é responsável. Se ele não é responsável, depende. Ele está seguindo um objetivo com você quando ele está treinando? Vocês combinaram um objetivo? Então você é responsável. Você é responsável para orientá-lo antes, no período que ele vai estar sem você. Passar informações básicas, como por exemplo, uma viagem que ele for fazer, algum exercício funcional, passa para ele fazer, alguma orientação de alongamento. Mostra que você se importa. Mostra para esse aluno que você se importa e passa orientação para ele. Dessa forma, a responsabilidade é dele. Cada um, presta atenção só no que eu vou falar agora, tem 50% de responsabilidade. Eu, profissional, eu tenho no tratamento de um paciente, eu tenho 50% de responsabilidade em cima do tratamento desse paciente. Os outros 50% é do paciente. Por quê? Se ele não fizer as minhas orientações no momento em que ele sair do consultório, se ele não tomar cuidado com movimentos, com coisas que eu pedi para ele não fazer, ele fizer. Se por acaso ele, por exemplo, depois que acabou o tratamento, eu vou passar orientações para ele acabar fazendo o contrário do que eu falar, por exemplo, e voltar a sentir a dor, a responsabilidade é dele. Mas se eu fizer a minha parte informando ele, eu não posso obrigar esse paciente, posso? Não podemos, não podemos. Embora os pacientes, muitos infelizmente não sigam as orientações que são passadas, a responsabilidade, a partir do momento que você passou para ele a informação, a responsabilidade fica com ele. E aí são os outros 50%, ok? Então lembra disso, profissional. Claro que nós temos uma grande responsabilidade por nossos pacientes, temos que passar todas as orientações em primeira consulta, como eu passei para vocês, tá? Durante o tratamento, informando e reforçando a necessidade, sempre falando do desejo, lembra do estado atual e do desejo que ele quer chegar. Que o estado A, o ponto A, que é onde ele está com a dor, e o estado desejado, que é onde ele quer chegar. Lembra sempre durante o tratamento. O senhor lembra que o senhor vai... Aquela pergunta que você fez na primeira consulta para esse paciente, que ele te respondeu, usa aquela informação e vai mostrando para esse paciente. Lembra seu João, lembra da caminhada? Vamos voltar de novo, hein? Vamos voltar naquele ritmo que o senhor falou que queria. O objetivo nosso é vir aí essa sessão, semana que vem também. Então,
sempre reforçando para esse paciente, para ele se sentir a vontade e motivação suficiente para querer chegar lá no plano B, que é o estado desejado, ok? Então, eu tenho uma gratidão muito grande de estar presente aqui hoje com vocês, e no nosso próximo encontro a gente vai continuar aí com a orientação aí sempre passando aí experiência do meu atendimento no dia a dia, tá? Podendo melhorar para você o seu atendimento, para você conseguir fechar todos os tratamentos, todas as sessões, o paciente começar e terminar, sentir confiança no seu trabalho, indicar você para outros. E a cada vez que um aluno, você personal, começar o seu plano de treinamento, ele fizer todas as aulas sabendo que aquele desejo que ele quer conquistar, ele vai chegar. Tá? Não esquece disso, siga essas perguntas, aplique no seu dia a dia, na sua consulta. Para começar a trabalhar, já entra com essas perguntas, a primeira consulta, lembra delas, tá? O que está incomodando você, paciente, o nome dele, de fazer com essa dor que você está tendo, o que você está deixando de fazer por conta dessa dor? O que você gostaria de voltar a fazer quando essa dor passar? São duas perguntas importantes, tá? Que você pode fazer as duas. Ok? Então, um grande abraço a todos os profissionais aí. Uma semana de muito sucesso, de muitos atendimentos, muitas consultas, muitas aulas. E aguardo vocês no próximo encontro aí durante a semana. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.